Bom dia a todos vocês que acompanham o canal. Estou de volta aqui para comentar os comentários dos últimos vídeos. Eu tive os últimos 2 dias fora porque eu estava participando de um encontro econômico Brasil-Alemanha lá na cidade de Weimar. Depois vou fazer um vídeo também sobre isso, explicando para vocês o que acontece nesse tipo de encontro econômico. Do mais, vamos voltar aqui aos nossos comentários. Eu vou aqui então na comunidade e vamos comentar somente os comentários, digamos, principais, o comentário que eu vi pela frente, digamos assim. Temos aqui 209 prováveis spams. Eu vou primeiro dar uma vistoriada por aqui, depois a gente vai para lá. Vou começar aqui com o Sidney Castilho. A direita sempre aparece para destruir o Brasil, sempre. Ô Sidney, a minha opinião sincera, eu não acho que a direita é ruim, não é isso. A direita, como ela é feita no Brasil, sim. Aquele movimento ali do centro-direita, que é um negócio interessante, porque você dá uma dinamização na economia. É interessante que a economia ande sozinha, que ela consiga caminhar sozinha. Só que a economia é como, digamos assim, é um monstro, é uma coisa que tem muita força. E se você não domar ela direitinho, ela sai atropelando e matando todo mundo, principalmente os mais fracos. Esse seria o capitalismo mais selvagem. Mas você não pode, digamos, tirar esse motor que é a economia, esse monstro que é a economia, e colocar uma situação também totalmente igualitária, aquele negócio ali, essa coisa também não funciona, sabe? Então eu acho que sim, a economia pode ser saudável, aliás, o capitalismo ele pode ser saudável, e eu acho que é isso que a gente deve perseguir. Os dois extremos, olha, nenhum extremo vale a pena. O equilíbrio sempre vai estar no meio. Os extremos não é uma coisa boa. Então, a gente não pode generalizar também, dizer que toda direita não presta. Agora, a direita brasileira é uma coisa, viu? Porque você pensa assim, eu costumo dizer o seguinte, a direita brasileira é comunista. É comunista. É uma coisa meio doida, mas é comunista. E nesse momento alguns de vocês vão rir. Porque é o seguinte, é a direita brasileira que você diz assim, olha, tem a área de saneamento, cara, para investir, tem a área de bioenergia, de biotecnologia. O Brasil é um mercado gigante para isso. Então, por que você, empresário, não investe nisso? Aí o que o empresário vai falar para você? Ah, o Estado não fez nada, o Estado não fez isso, o Estado não fez aquilo. Aí você pergunta, porra, velho, uma economia onde o Estado tá intervindo em tudo é comunismo. Mas você é empresário, como é que é isso? O empresário desejando o comunismo e abrindo a boca para dizer que é de direita. É uma coisa louca isso, entendeu? É isso que tem que mudar o empresário brasileiro, o empresariado brasileiro. O que ele tinha que fazer? Investir em pesquisa, investir em plano de negócio, porque aí o plano de negócio é como se fosse um garimpo de negócio, ele vai lá e estuda daqui para lá. Agora, procure ver se tem, assim, o grosso do empresariado. Claro que tem algumas pessoas que investem, alguns empresários. Mas o grosso, você não vê os empresários investindo em plano de negócio. Ele entra com tudo e se arrebenta lá para dentro, sem planejar, sem ver, sem nada. Quer dizer, é uma direita comunista. É um negócio incrível, né? E aqui no Brasil também é onde acontece o pobre de direita e a direita comunista. É uma coisa meio louca isso, mas vamos lá, a gente vai informando o povo e vamos torcer para que isso com o tempo vá mudando também. O segundo comentário aqui do Cláudio Ramon: está provado até para retardado mental que político é tudo bandido e que o banco dando lucro ou não fica fácil vender iniciativa privada dando uma fração do que a Vale. Eu acho que essa coisa de político tudo bandido, ela, infelizmente, ela faz sentido no Brasil, mas não só por causa dos bandidos. E aí veja bem o que eu vou falar. Se os bons não entram na política, só ficam os maus. E o que a gente vê também muito no Brasil é os bons dizendo assim, ah, não vou entrar na política porque só tem corrupto. Pô, então aí mesmo é que você tem que entrar. É preciso que as pessoas que se consideram boas, que têm boa índole, que querem fazer o bem, é preciso que essas pessoas invadam a política. Porque enquanto a gente deixar só os mau caráteres, aí não muda nada. Sabe, a pessoa fica falando, olha lá, aquele cara é bandido e se elegeu de novo. Beleza, cara, então vamos começar a botar candidato na política aí que sejam melhores. Agora, não colocar e até meio que se acovardar e depois ficar reclamando que só tem bandido, aí também não pode. Né? Essas daí são
algumas soluções que a gente tem que fazer. Aí vamos ao comentário do Thiago Pereira. Cara, larga de ser idiota, você é um petista que só quer falar mal do Bolsonaro. Se ele mudou de ideia é porque viu que a PEC 241 vai ser a solução para resolver os problemas da população. Eu acho engraçado isso, né? Porque, assim, tá, tudo bem, me chamar de idiota é normal, fica à vontade aí. Você também, idiota também, tanto faz. Agora, assim, você não tem argumento e me chamar de petista como se estivesse me ofendendo, francamente, velho, se eu fosse petista, não tinha problema nenhum com isso. Francamente, olha o seu argumento. Você é petista. Tá me xingando, velho? Você é maluco, velho? Porra, velho, que argumento mais besta é esse? Mas aí vem de onde? Novamente, eu não quero falar, mas novamente a turma do Bolsonaro, os bolsomínios, bolsonete, sei lá o quê, vem com esse tipo de argumento. Ah, você é petista. Isso ofende? O cara ser petista é ofensa? Porra, velho, peraí. Se ele mudou de ideia porque ele viu que a PEC 241... Não, ele mudou de ideia porque ele foi comprado, amigo. São duas posições extremas que ele tomou. Ele não mudou de ideia tipo assim, ah, será que hoje eu vou comer pizza ou vou comer lasanha? Não foi assim, entendeu? Ele estava com fome, então tinha que comer alguma coisa. Eu como pizza, lasanha ou vou comer um churrasco? Não, ele pegou situação extrema. Num primeiro vídeo, ele diz que aquilo vai ferrar com o povo brasileiro e que ele não pode apoiar isso. E de repente ele diz que aquilo vai ajudar o povo brasileiro. Isso é coisa maluca, isso é coisa de doido. Tá certo, Thiago? Então, primeiro, melhore seus argumentos e depois, pô, não defenda uma ideia dessa não, velho. Mesmo que você tenha o pôster do cara pregado lá no seu banheiro, pelo amor de Deus. Eu vou continuar lendo seu comentário, mas já mais ou menos a gente já espera. Já espera o que vai acontecer aqui. Vamos lá. Vai ter que vai se apertar o cinto igual a todos os políticos. Olha, amigo, ele não está apertando o cinto dos políticos. Pô, velho, você, sei lá, é essa falta de informação que leva o Brasil para baixo. É só dos pobres, cara. O salário dos deputados só aumenta. Quando eles tiverem que aumentar o salário dos deputados lá na frente, vão ter que tirar do povo, da saúde, da educação, sim. Porque, embora não esteja limitado a saúde e educação, mas tem um teto. Se aumentar num, ele vai ter que tirar do outro. E adivinha quem é que paga o pato, de fato, no final das contas? É o povo. O salário deles não foi diminuído, o salário do judiciário foi aumentado. Por culpa daqueles que votaram no PT e deixaram essa gangue tomar conta do Brasil. Amigo, essa gangue é responsável pelo maior crescimento que o Brasil já teve na história. Você tem que ver a situação do PIB. Eu vou mostrar mais uma vez, eu não vou cansar de mostrar isso. Você vem aqui no Google, digita PIB Brasil, só isso. Pega os dados aqui, olha, Banco Mundial, aqui embaixo, tá vendo? Explorar mais, vamos ver aqui. Você vai entender o seguinte, essa gangue que você fala que é o PT, ela é responsável por esse crescimento do PIB aqui do Brasil, ó. Essa parte aqui, ó, 2002, aqui, 2003 até isso aqui, ó, esse maior crescimento do PIB brasileiro que já teve, 3 vezes mais do que o PIB de toda a história brasileira, que o maior do Brasil foi isso aqui, 800 e tanto, tá? 3 vezes 8, 24, olha aqui, 26, correto? Então, 3 vezes o PIB brasileiro de toda a história do Brasil. Então, é isso aqui que você chama de gangue? Pô, se isso aqui for gangue, eu quero uma gangue dessa o resto infinitamente para o Brasil. Sinceramente. Vamos pensar lógico, vamos pensar com o número. O que é a economia? É isso aqui, crescimento do PIB. Então, amigo, vamos lá. Outro índice importante é a taxa de desemprego. Você digita aqui, ó, taxa de desemprego Brasil, FHC e Lula, porque aí você tem mais ou menos um histórico. Aqui vai aparecer o quê? Dilma. Vamos ver esse daqui, deixa eu escolher aqui, ó. Todos eles mostram, você já está vendo, ó. Vê assim, subiu, o desemprego subiu e depois desceu. Adivinha onde é que sobe? É no governo de direita e depois desce no governo de esquerda. Esse governo que você chama de gangue. Olha esse aqui. Esse aqui está interessante. Não vou nem clicar nenhum desses, já para você já ver aqui, ó. Vou até aumentar aqui o zoom. Olha aqui, ó, FHC, taxa de desemprego alta. No Lula, ela despencou, foi lá para baixo com tudo. Você entende isso ou não? Olha aqui, ó. Governo de direita, governo de esquerda, vai lá para baixo com tudo. Todos os índices mostram isso, olha aqui, ó. Todos os índices, tudo que é site, não tem como negar, isso é número. Tá? Então, assim, se isso é gangue, então, amigo, eu desejo que essa gangue invada todas as cidades do Brasil.
diminui o desemprego, aumenta o PIB, a população tem mais dinheiro. Pelo amor de Deus, vamos pensar com a cabeça também. E não que importava tanto quanto gastava e que não se importava o quanto estava gastando. Eles estavam gastando mais porque eles tinham mais dinheiro para gastar. É a mesma coisa que você tem um padrão de vida, digamos que você seja, sei lá, seja classe baixa. Aí você gasta R$ 200 por mês com tudo. Aí de repente você passa a ganhar mais. Claro que você vai aumentar os gastos, isso é lógico, você está ganhando mais, você vai comprar um carro melhor, vai comprar uma casa melhor. Você gasta mais, foi isso que o PT fez. Porque conseguiu ganhar mais. O que está acontecendo hoje no Brasil é que o governo está se preocupando em cortar gasto e não está se preocupando em ganhar mais. E somente cortar gasto, por exemplo, como investimento e privatizando tudo, você corta a receita. Então, Thiago, estude um pouco a economia, dê uma olhada aí, não faz mal a ninguém. E também serve para a sua própria casa e para a sua vida. E, amigo, tente praticar tolerância, sabe? Essa coisa de chegar xingando os outros aqui na internet. Tente entender mais os argumentos das pessoas em vez de sair atacando. Nem tudo se resolve com bala. Eu sei que você é fã aqui desse camarada que acha que tudo se resolve com bala, né, que bandido bom é bandido morto, desde que não seja amigo dele ou parente dele. Né, tem o irmão dele lá que ganhava lá na prefeitura. Então, nem tudo se resolve com bala. Economia não se resolve mais com bala hoje em dia. Tá certo? Aqui o Leandro Falcão. Brasil se desenvolveu com commodities em pleno desenvolvimento da China. Todo mundo cresceu nesse período. Amigo, é assim. Se não houver gestão, pode estar crescendo China, Estados Unidos, todo mundo. O país sempre vai se lascar. E foi isso que o Brasil teve antes do governo do Lula. O tempo do Fernando Henrique, ele quebrou o Brasil 3 vezes. Tudo que acontecia lá fora era motivo para o Brasil quebrar. Em 2008, o Brasil, todo mundo ficou na expectativa, a direita ficou torcendo para o Brasil quebrar. E não quebrou. O Lula disse, olha, essa crise aí vai ser uma marolinha. Ele sabia do que estava falando. A dívida brasileira não estava mais em dólar, ela estava em real. Isso não afetou o Brasil. Deu uma balançadazinha, mas não afetou. Outros países quebraram. A Grécia quebrou. Sabe, a Espanha, a Europa, países da Europa quebraram, velho. É preciso entender isso. E no Brasil não quebrou no tempo do Lula. Por quê? Porque tinha gestão. Isso é gestão. Agora, você aproveita o crescimento do mundo? Claro que aproveita. Antigamente não se aproveitava. Entendeu? Por quê? Porque acredita-se que a política da direita ela não investe em produção, ela só investe em cortar gasto. Na verdade, é assim. O que a direita faz? Na prática, no Brasil, pelo menos, ela chega, dá uma olhada quais são as posses que o Estado tem e sai distribuindo entre os amiguinhos. Essa coisa de privatização, não é? Eles falam pro povo privatizar porque não sei o quê, o Estado pequeno. Porra nenhuma, velho. Eles dividem com os amiguinhos. Olha, eu vou vender tal empresa ali. E aí, chama fulano. E aí, cara, é o seguinte, vamos vender, pega dinheiro do próprio BNDES, não precisa nem tirar do teu bolso, não. Ele mesmo se paga. Claro, ele desvaloriza a empresa. Uma coisa que é 100, ele vende por 2. E daí, claro que qualquer renda que a empresa tiver, ela vai se pagar sozinha. Então você pega dinheiro do banco e entendeu? A coisa mesmo se paga. Aí quem é que ele vai fazer? Você acha que é qualquer um? Ah, qualquer um que chegar aqui a gente vende desse jeito. É para os amiguinhos dele. Então é preciso ter um pouco mais de crítica e ver um pouco mais longe, em vez de pensar que não foi mérito do PT o desenvolvimento do Brasil. Claro que foi. Lógico que foi. Assim como foi mérito do PT o erro administrativo que a Dilma fez em 2015, não cobrando mais imposto. Também foi mérito do PT isso aí. Tá certo? Foi um erro. Mas a coisa boa também você tem que acreditar na conta, né? Aí aqui embaixo você fala que direita e esquerda é uma merda. Só a sociedade libertária pode evoluir economicamente. Amigo, economia é uma ciência, que ela vem da filosofia, tá? Adam Smith, Karl Marx, todos eram filósofos, tudo é filosofia. Então, com certeza, é uma coisa bastante complexa e não é tipo assim, pô, já pensou, você descobriu todo o segredo da economia mundial. Sociedade libertária, beleza, bota sociedade libertária e vai, no mundo inteiro, vai dar uma revolução na economia, vai dar tudo certo a partir de agora. Não é assim.
você tem o fator humano aí, você tem vários fatores que entram no processo. Qualquer sistema que você colocar, seja de direita ou de esquerda, do centro, de baixo, de cima, todos correm um risco de não dar certo, de virar ditadura. Em todos os sistemas você tem risco de virar ditadura. Por causa de quê? Por causa do fator humano. O ser humano está dentro do jogo. É um negócio imprevisível. Você não sabe? O Hitler começou, ele fez um golpe. Né? Ele fez um golpe para quê? Depois ele implementou uma ditadura de direita das mais cruéis do mundo. E quem é que poderia prever isso? Então, não é tão simplório assim. A economia não é tão simplória. Aqui o Tiago Eduardo faz o seguinte comentário. Oráculo, sugestão de pauta acerca dos portais de notícias mais navegados do Brasil. Seu exército de fabricadores, alimentadores de notícia obedecem a quais opiniões? Quais os seus donos? Defendem quais interesses? Pertencem ou são associados a quais forças políticas, ideológicas, empresariais? Quantas dezenas de milhões de internautas cada um deles atinge ou pode atingir? Tiago, esse tema é muito interessante. Eu já comecei a falar alguma coisa porque é importantíssimo entender isso que o Tiago falou. E é nesse vídeo aqui, Os Donos da Mídia, onde você vê que a mídia brasileira ela pertence a muitos políticos ou então pessoas ligadas diretamente a políticos. E ela é ramificada. Ela funciona a nível federal, digamos assim, a nível nacional, e depois ela vai ramificando todas as cidades e os estados, ou o contrário, né? Os estados e as cidades. Então, isso é muito importante. Mas uma coisa importante também de dizer é que a mídia, ela na verdade, é uma empresa. Sabe? Ontem eu estava conversando com uma jornalista e eu confirmei essa informação com ela. A mídia também é uma empresa. A mídia é meio prostituta. Então, assim, quem dá mais, leva. Você vê que no governo do Lula, a mídia batia nele também de vez em quando, mas boa parte divulgava assim as grandes coisas que o Lula fazia. Não era uma guerra como teve com a Dilma. E daí, no governo da Dilma, isso começou neutro. Tá? Depois, nos últimos anos, você vê que teve um verdadeiro, digamos assim, massacre, né, em relação a Dilma, um linchamento de notícias. E isso aconteceu por quê? Simplesmente porque a mídia não gostava mais da Dilma? A mídia ela não gosta nem desgosta de ninguém, segundo o que eu conversei com a repórter. É quem dá mais leva, e a Dilma cortou a verba dos caras, sabe? Então, aí ela perdeu, não é à toa que a mídia é chamada de quarto poder. Agora, o Temer, sabendo disso, o Temer não é burro, né? Tanto que ele está lá, ele é incompetente, mas ele não é burro. Então, a primeira coisa que ele fez foi aumentar a verba da mídia. Cortou a mídia da esquerda, que é ideologicamente inimiga do que ele faz, e aumentou a verba da mídia geral, da grande mídia. Como o comentário de um outro rapaz que falou, a mídia não tem direita e esquerda. E em parte tem razão, sim. Tem algumas mídias que têm ideologia, mas mesmo assim, essa própria ideologia, ela às vezes tem um preço, sabe? Infelizmente. Então, o caminho que a gente está seguindo aqui, por exemplo, a gente tenta fazer o nosso canal crescer para que a gente não fique preso a ninguém. Outro dia teve um comentário também, tomara que ninguém compre isso. Então, a nossa intenção é puramente ideológica. Eu tenho um trabalho em paralelo, eu gostaria de fazer o canal me dar fonte de recurso para que eu possa dedicar e continue sempre neutro, porque é assim, eu não sou jornalista profissional. Eu pratico jornalismo, mas eu não sou jornalista profissional. Eu faço isso aqui por ideologia. Então não faz sentido a minha ideologia eu vender minha ideologia, porque isso aqui não é minha atividade principal na minha vida, entendeu? Economicamente falando. Só que eu não faria esse trabalho para ganhar dinheiro, para puramente assim, ganhar, digamos assim, ficar rico. Não é isso, porque eu tenho um outro trabalho que eu faço e é nesse outro trabalho que eu pretendo, digamos assim, ficar rico. Né? Todos nós pretendemos ficar ricos um dia, então nesse outro trabalho eu tenho minha intenção. Aqui é ideologia, então não valeria a pena eu transformar o YouTube, tipo assim, fazer qualquer negócio para ganhar dinheiro, não vale a pena. E a gente precisa de mais pessoas com esse intuito, abrindo canais do YouTube e começando a falar mais de ideologia, só que pessoas que
que pensam também. Não é simplesmente chegar e dizer que o cara é um idiota, que não sei o que, isso aqui lá. Tem que ter argumento, eu acho que tem que enriquecer a discussão, sabe? Triste é quando a gente vê, por exemplo, jornalistas mesmo, aquele Maynard, esse pessoal da direita, o Nando Moura, somente xingando, sem apresentar argumentos, não apresenta gráfico, não apresenta número, e se xinga por pura pensamento distorcido. Mal eles sabem que eles também são manipulados. É isso que a gente quer tentar se libertar, e como diz o tema do nosso canal, a Matrix, né? Se libertar desse negócio e começar a pensar por conta própria. Afinal de contas, cada um tem um cérebro, o intuito de cada um ter um cérebro é isso, pensar por conta própria e não ser comandado por uma Matrix, né? Como faz no filme, como é mostrado no filme. Aqui a notícia do Mauro Souza, 7 horas atrás. Oráculo, parabéns pela maneira como você expõe e aborda os temas tratados em seus vídeos. Obrigado, Mauro. Apesar de não concordar com tudo, gosto da forma como aborda a notícia. Isso é muito bom que seja assim, viu, Mauro? A gente, imagina só, só há potencial, digamos assim, para se discutir alguma coisa, para se tentar melhorar alguma coisa, quando as partes não concordam. Se todo mundo concorda, então não vai haver mudança. E as mudanças normalmente têm a tendência de melhoria, a gente pensa, a gente deseja. Então é preciso que haja diferença de opinião, isso é importante para a sociedade, diferença de opinião. Senão ficaria tudo na mesma. Cara, como você é querido pela direita? Bom, aqui eu já não sei muito, que eu bato muito na direita do Brasil, né, como no início do vídeo, mas na verdade, eu desejo que a direita do Brasil seja realmente mais sadia, porque a direita também é bom, também é uma coisa boa, assim como a esquerda. Tem coisas boas na direita, tem coisa boa na esquerda, assim como tem coisa ruim também nos dois. Eu não sou homem de direita e tampouco de esquerda, exatamente, é isso aí. Eu sempre defendi o equilíbrio entre as forças, exato. Para mim, na economia, o fiel da balança não pode pesar nem para um lado nem para o outro. Se defendermos demais o social, corremos o risco de matar o capital, também acho. E com isso todos podem acabar tornando-se pobres, também acho. Se defendermos demais o capital prejudicando o social num determinado momento, todos acabarão se tornando pobres também acho. Né? Só que nesse caso os empresários acabam cometendo suicídio econômico, também acho. Claro, se todo mundo é pobre, quem vai consumir os produtos que eles fazem, né? Porque pobre sem dinheiro não consome, exatamente. Então, Mauro, estamos com a mesma opinião. É preciso que se dê uma condição digna para as pessoas poderem viver e consumir e fazer a economia circular. O país rico, Mauro, na verdade, as pessoas são ricas. Por que ele é rico? Porque o povo tem poder de consumo. E aí você pode colocar lá Ferrari, pode colocar qualquer coisa, que o povo tem como comprar isso. Esses países são bastante atrativos para o grande capitalismo, que quer vender lá. Mas aí você tem que garantir, como governo, que as pessoas tenham condições de comprar. Então, é uma coisa lógica, só que o capitalismo, a direita brasileira, ela insiste em não entender. E aí eu tenho uma ironia nisso aqui, tá? Porque assim, como é que você quer atrair empresas se a população está pobre? Ninguém vem para ajudar o Brasil não, amigo. É capital. O negócio que conta é lucro. O cara só vai instalar uma empresa no Brasil se ali tiver população que compre o produto dele. Se tiver mercado. Se não tiver mercado, vai acontecer o quê? Um outro efeito, que acontece, por exemplo, em outros países, que transforma aquele país em escravo, em mão de obra barata. Então, se não tem mercado consumidor, transforma ele em mão de obra barata. E, estranhamente, o FMI é uma instituição, ele analisa um país e diz, olha, a gente vai transformar esse cara ou numa coisa ou noutra. Se for um país rico, a gente vai estimular que vai empresa, vai sentar na mesa junto com a gente, vai tomar café junto com a gente, olha, vamos lá, vamos botar a indústria lá, tá? Então o país rico vai dizer para ele, olha, você vai pagar imposto, você vai pagar isso, vai pagar aquilo, porque a gente faz distribuição de renda. E daí, não tem problema não, contanto que o povo compre o nosso produto, é muito importante isso. Agora, se é um país, né, se ele percebe que o país não tem condição de nada, tudo perna bamba, aí ele chega com política de austeridade. Olha, tem que cortar os gastos, corta isso, corta aquilo. Porque, 210 milhões de habitantes no Brasil, é interessante transformar isso em mão de obra barata, em escravos do capitalismo. Interessante também. Então o FMI, para uns, eles fazem essa política de austeridade aí, transformar a Grécia quebrar a Grécia, velho. Foi o capitalismo que quebrou a Grécia.
Você tem que ver lá a história da Grécia mesmo, o Goldman Sachs atacando com tudo, ataque de especulação, um monte de coisa. Isso também não é tão sadio assim não, entendeu? Primeiro, alguns jornalistas ligados à Rede Globo falam que ele é ladrão, mas não mostram provas, apenas falam. Isso aqui em relação ao Lula, imagina. Esquece que tem gente que roubou muito mais que Lula, como Paulo Maluf, Aécio Neves, Cunha, Collor e tantos outros. Segundo, com essa mídia responsável fazendo a cabeça dos eleitores, muitos acabam falando até bobagem sem nexo na internet, como pessoas culpando o Lula e Dilma pelo aumento do IPVA, que o presidente da República não tem nada a ver com o IPVA. Bom, Mauro, é isso aí, a gente tem opinião bastante parecida. É legal ter você aqui no canal, continue aí com a gente, por favor, comentando sempre os vídeos. E respondendo, tem muita coisa que o pessoal levanta também, e eu acho que você tem condições de responder também muita coisa aí. Tiago Faria, o Tiago aqui, é o mesmo Tiago? Não, Tiago Faria. Vários países estão confiantes com o novo governo. Não, não é confiante, Tiago, é porque é complicado você se meter no sistema de um outro governo. Por exemplo, a Coreia do Norte. Todo mundo sabe que aquilo ali é uma ditadura maluca, aquele cara é doido e tudo mais. O fato do pessoal não entrar em guerra lá com a Coreia é porque estão confiantes no governo? Não. É porque os países tentam não se meter muito dentro da estrutura do governo, a não ser economicamente. Só que lá também é bloqueado, entendeu? Economicamente o cara faz tudo. Por exemplo, paga o PSDB no Brasil para ele praticar o golpe. Isso é fato. O PSDB tem uma ligação direta. A primeira viagem que eles fizeram, o PSDB, foi para os Estados Unidos. Eu acho que eles agora estão mais tempo lá nos Estados Unidos, negociando as estatais brasileiras, do que no Brasil. Só vive lá. Então, tem outras maneiras de entrar. Não é que eles estão confiantes. Agora, se você vai presentear uma estatal, é claro que tem gente que vai se interessar. Aí ele vai falar na televisão que está confiante. Mas não é confiante não, amigo. Tem interesse econômico nisso. Não é que o povo está torcendo pelo Brasil. Ninguém quer que o Brasil se lasque, mas também ninguém está desejando que o Brasil seja bom. Não tem isso, cara. É capital, é economia. Entendeu? Ninguém está confiante. E o pessoal está vendo a oportunidade de pegar uma estatal a preço de banana. Aí, amigo, todo mundo vai falar bem de você. Se você vender seu carro, você tem um carro que vale 100 e você vende por 5, aí todo mundo vai falar bem de você, lógico. Mais um comentário aqui do Carlos Reis. Será que o oráculo foi em cana? Não, Carlos, não foi em cana, não. Eu tenho um outro trabalho, infelizmente, ainda não vivo do YouTube. Gostaria que o YouTube cobrisse pelo menos as minhas despesas mais básicas para que eu tivesse mais tempo de me dedicar, porque tem muita coisa a ser comentado. É um mundo de notícias para a gente comentar. Seria interessante que mais pessoas fizessem isso e conseguissem viver do próprio YouTube, porque, olha, é bastante interessante essa possibilidade. Você viver do YouTube, garantir sua renda, para que você tenha liberdade de fato de pensamento. Sabe, que você pesquise mais. É claro que isso não vai dar certo com todo mundo. Por exemplo, com você. Eu não acredito muito que isso funcionaria com você, não. Sabe, mas imagina uma pessoa, digamos, sadia da cabeça, que tem independência financeira e pode, a partir de então, construir sua própria opinião. Pensando também, né? Praticando o exercício do raciocínio lógico, que não é o caso, por exemplo, do esse pessoal aí, Reinaldo Azevedo, aquela mulher lá, Joyce, não sei das quantas. Esse pessoal que comenta essa besteira, parece que botaram um chip na cabeça dele e ele não tem senso crítico. Tudo que vem... É crítico você pensar assim numa pessoa, olha, tudo que vem de uma certa força está certo, e tudo que vem daquela outra força está errado. No caso, tudo que vem da direita está certo, e tudo que vem da esquerda está errado. Você não pode pensar assim, amigo. Não é lógico isso. Não, um camarada que pensa assim não tem raciocínio lógico. Ele é um aparelho ligado num controle remoto, comandado por uma Matrix, que é o capital. A Matrix é o capital, é o dinheiro que está na mão dos poderosos. Eles comandam tudo isso. Tudo que aparece na televisão, o que você compra, o que você acha que é bom, não, qual carro que é melhor, é esse ou aquele. Isso é influenciado por essa Matrix. Entender isso é importante, é uma verdadeira libertação. Então, é assim, eu não fui em cana, não é isso, não torço para que isso não aconteça, sabe Deus lá, o Gilmar Mendes processou aquela atriz lá, né? Alguém como eu, que tem bem menos voz do que aquela atriz lá, quem sabe ele consiga até me meter em cana mesmo, então ninguém sabe o que acontece. Agora, não, é porque eu tenho outros trabalhos e eu também preciso fazer isso
para que eu vá me, digamos assim, me defendendo na vida. Mas quem sabe o canal está crescendo, agradeço a todos vocês, inclusive a você, Carlos, com as suas críticas aí também. O canal está crescendo e é isso que a gente precisa. Vocês sabem como o youtuber vive, como é que ele ganha dinheiro. Então, na medida do possível, se vocês puderem dar uma força, vamos lá. Tem essas campanhas aí de vaquinha, de tudo mais, mas eu não queria muito fazer isso não, sabe? Nesse ponto eu ainda estou um pouco meritocracia mesmo. Eu acho que, bom, vamos tentar crescer o canal da maneira correta como o YouTube faz mesmo, sem essas doações e sem nada. Até porque eu nem tive tempo de olhar direito para isso, como é que faz essa doação nem nada. Não é o, digamos, não é o foco. Como eu falei para vocês, tem um outro trabalho e vamos tentar dessa forma. Aqui, muito importante o que o Jack Moleza falou aqui, ó, a mídia de esquerda. Faltou o The Intercept Brasil. Eu acho que o Intercept Brasil, eu vou fazer um vídeo só sobre ele, Jack, porque eu acho que é um jornalismo extraordinário. Interessante que o cara é americano, né? Mas eu vou fazer um vídeo só sobre ele, porque eu acho que é um ótimo exemplo de como se fazer jornalismo. Porque ele não só vai na questão da opinião dele, que todo mundo tem ideologia própria, isso é lógico. Até eu mesmo, tentando ser neutro, isso também é uma ideologia. Então, o The Intercept, ele faz a mesma coisa que com a gente, ele vai mais fundo, claro, o jornal recebe recurso para isso, eu ainda não, eu estou lutando aqui com minha própria perna, mas ele apresenta dados, números, sabe? Gráficos, história, é um negócio extraordinário. Eu gostei muito do Intercept Brasil, por isso que eu acho que ele merece um vídeo só para ele aí. Lá na frente eu mostro como isso funciona. Do mais, eu vou aqui rapidamente no spam, que já temos 31 minutos. Esses comentários, pessoal, infelizmente, em 24 horas, se eu for comentar todos os negócios, eu vou passar aqui mais de 5 horas comentando. Porque, graças a Deus e obrigado a todos vocês, são muitos comentários. Eu vou passar aqui rapidamente para o spam e vou ler só aqui essa primeira página aqui e depois vou ter que ir aprovando o resto, porque isso aqui demora muito. Vamos ver aqui. O Luiz Vieira Desenhos, ele diz o seguinte: os experts em política deixaram o norte e o nordeste brasileiro numa miséria e analfabetismo descomunal. Isso é fato, hein, Luiz? Antes do Lula, o pessoal que vivia dizendo que amanhã vai melhorar, eles fizeram com que houvesse a maior migração do norte e nordeste em direção ao sul, né, porque eles centralizaram toda a produção ali. Aliás, eles quebraram o resto, né? nem que centralizaram, eles quebraram o resto. Centralizar é se você continuasse deixando o que existia lá e depois aumentasse em um determinado ponto. Não, eles quebraram o norte e o nordeste, quebraram também outras partes do Brasil, e aí a única coisa que tinha era lá por São Paulo. Então teve a migração, um movimento migratório gigante. Há quanto tempo você não escuta mais aqueles negócios daqueles pau de arara em direção lá a São Paulo, sabe, história de nordestino que migrou? Pelo contrário, você teve uma migração do sul em direção ao norte e nordeste bem maior, muito maior. E isso explica o quê? Explica que foi feito um governo que não era centrista ali, geograficamente falando. Ele fez um governo para todo o Brasil. Eu acho que a região norte não foi tão beneficiada quanto o nordeste. Mas eu fico muito feliz que o nordeste pôde se desenvolver também. Tá certo? Então, confirmo sim essa informação. Precisou de um metalúrgico sindicalista para resolver quase todo o problema. É verdade. É verdade mesmo. Eis que, mais uma vez, jogaram o Brasil nas mãos dos experts novamente. Eles são extremistas. Li uns 50 comentários deles e é alarmante o número de agressivos e desrespeitosos. Generalizam as coisas e silenciam diante de outras coisas. Concordo com você, Luiz. Eu concordo, mas infelizmente, eu acho que essa turma poderia também ajudar o Brasil a acrescentar, analisando de maneira mais, digamos assim, mais inteligente. Isso, sabe, você tem que quebrar o país para poder vender as estatais. Isso é ganância, e ganância só por ganância, eu acho que não sei qual é o sentido disso, não consigo enxergar isso. Aqui o Matheus está dizendo o seguinte: filho, entende uma coisa, se a PEC não passar, o Brasil irá quebrar. Não, Matheus, eu acho que não. Eu acho que se você tem uma despesa alta, é que nem, vamos comparar com o futebol. Na década de 80, o Brasil a seleção brasileira era assim. Eles levavam dois gols e fazia 4. Eu levei 3, então faz 6. Tá? O que está fazendo hoje
você fortalecer, digamos, a defesa, só que a defesa é só na parte podre, que é só o pobre que está pagando as contas, né? E não bota ninguém no ataque. Consequentemente, você vai ser atacado e um dia vai ser o gol. Claro, você vai quebrar o país de vez. Entende? Então, não adianta só cortar os gastos dos pobres, porque o salário deles continua alto e aumentando. Então, eu não acho que essa é a única solução, não. Antes de falar e tentar manipular as pessoas, estude um pouco. É justamente isso que a gente está fazendo. Compara com a situação da Grécia e compara o Brasil. Justamente isso. Correto? E a Grécia não era comunista, caso você pense nisso. Estude, estude. Justamente isso que a gente está fazendo. Matheus, obrigado aí pelo aconselhamento. Aconselho mesmo para você. Estude mais um pouco. Economia não é só opinião, tá? Tem filosofia também, mas estude os dados, os números e seja honesto com você mesmo. Você tem que reclamar que o governo quebrou o país. Não, o PT foi o governo que alavancou o Brasil. Transformou o Brasil em sexta economia do mundo. Considere isso também. Errou, errou. Mas não só errou, também acertou muito mais do que errou. E com isso eu vou encerrando aqui, pessoal, porque eu já estamos em 35 minutos. Estou de volta. Depois a gente vai comentar aí também mais algumas notícias. Um grande abraço e não esqueça de deixar os comentários aí de vocês, tá certo? Tudo de bom, pessoal?